4 casos de abdução mais famosos do Brasil. Olá, amigos da Paranormal Ataque, já faz tempo que não falamos aqui sobre o controverso universo da ufologia. Muitos acreditam, alguns duvidam, muitos outros fazem piada, ou por medo ou por ignorância no assunto, mas a verdade está lá fora. E os governos não gastariam milhões e usariam da força da máquina pública para brincar de esconder o que não existe. Por isso, se você for um curioso como eu, fique aqui até o final e conheça os 4 casos de abdução alienígenas mais intrigantes do Brasil. Vamos começar aqui pelo caso Antônio Vilas Boas, de 1957. O ano era 1957, mais precisamente na noite de 16 de outubro, na cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Um jovem rapaz chamado Antônio Vilas Boas, que vamos chamar a partir de agora de Antônio apenas, né? Estava lá em seu trator, arando a terra para receber as sementes assim que o sol nascesse. Mas essa noite ia ser uma noite inesquecível para o Antônio, ainda por cima do mau sentido da palavra. O Antônio tinha 23 anos quando ele estava na lavoura, com o seu trator, e viu surgir no céu uma estrela vermelha. Você não precisa ser astrônomo para saber que uma estrela vermelha não é uma coisa natural. E ainda mais quando ela começa a descer em direção à Terra. Antônio, em seu depoimento, disse que a primeira coisa que pensou quando a luz vermelha veio em sua direção foi "eita lasqueira". E rapidamente ele percebeu que não se tratava de uma estrela, mas sim de uma nave que fugia a qualquer entendimento dele. E que, quando se aproximou do solo, 3 hastes funcionaram como trens de pouso. Elas saíram e pousaram. Foi assim que o Antônio fez qualquer pessoa com no juízo faria. Ele fugiu. Pelo menos ele tentou fugir, né? E para ligar o trator e dar a volta, seguindo o óbvio, na direção contrária. Mas o trator, até que um minuto atrás estava funcionando perfeitamente, não ligava mais. Então ele resolveu partir para o plano B, correr como se sua vida dependesse disso. Mas também não deu certo. Não era o dia do Antônio, com certeza. Mas o que aconteceu? Ele caiu? Tropeçou numa pedra? Enfiou o pé num buraco? Não. Ele foi agarrado por um ser baixinho, da estatura aí de uma criança, que usava uma espécie de roupa cinza que está colada ao corpo, e usava um capacete que, segundo o Antônio, tinha um visor que dava para ver os olhos deles, né, que eram completamente azuis. E mesmo sendo pequeno, tinha a força mais que necessária para dominar um homem adulto no auge da forma física. Quando esse ser conseguiu agarrar o Antônio e segurá-lo, desceram mais 3 tripulantes que ajudaram, né, o primeiro a levar o Antônio para o que parecia ser uma nave minúscula. Porém, quando eles entraram, o lado de fora não condizia com o de dentro em questão de tamanho. Lá dentro era muito grande. E dentro da nave, ele teve as roupas retiradas à força pelos 4 seres, e depois ele foi inteiramente lambuzado com um gel que ele não sabia explicar o porquê. Aliás, não lhe foi dito nada desde o início. Depois ele foi levado à força, claro, pelado e lambuzado por uma sala cheia de fumaça, que tinha um odor que lhe virou o estômago, quase o fez vomitar. E ele não pensava em outra coisa a não ser fugir, até que apareceu uma mulher baixinha com seus sequestradores, totalmente nua, com cabelos loiros tão claros que quase pareciam blancos, grandes olhos azuis puxados como de uma asiática, e os pelos da axila e da área de lazer, né, se vocês me entendem, eram vermelhos. O Antônio, vendo aquela mulher na sua frente, de repente desistiu de fugir. E os 4 sequestradores tinham sumido. A mulher alienígena foi em sua direção, dele, né? E o que ocorreu depois fica pela imaginação de vocês. No final do lesco-lesco, ela apontou para ele, depois apontou para a própria barriga e apontou para cima, dizendo sim que ia ter um filho dele nas estrelas, safadinho. Após essa aventura, os seus sequestradores voltaram e a mulher sumiu. Ele foi limpo, vestido e devolvido ao campo lá do seu trator. Ele viu a nave subir e voltar a se parecer com uma estrela e desaparecer no espaço. Ele calcula que ficou da 1h30 da madrugada, a hora que ele viu a nave pousar, até às 5h30, a hora que ele saiu da nave. Antônio manteve o seu relato até o fim da sua vida, sem mudar uma única vírgula. Casou-se, formou-se em direito, teve 4 filhos, e a experiência é a de longe a mais complexa e intrigante das abduções que se tem notícia.
Nosso segundo caso é o Arthur Berlet, 1958. Esse caso aconteceu um ano depois do caso do Vilas Boas, só que dessa vez na cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, onde o operador de trator, o Arthur Berlet, desapareceu sem deixar vestígios por 11 dias. E quando ele reapareceu, voltou contando a história que teria sido abduzido por seres alienígenas levados ao planeta Akart. O Berlet disse ter ficado fora um tempo considerável, que para ele não pareceu que foram apenas 11 dias. Ele, em seu relato, disse que a nave viajou 65 milhões de quilômetros até chegar ao planeta e que do espaço ele pôde ver a Terra. Quando chegaram a Akart, ele viu uma cidade avançada demais para a compreensão dele e que ele poderia falar com eles de forma mental e que eles explicaram para ele que o povo Arkat, apesar de ser muito avançado, eles enfrentavam um crescimento populacional descontrolado e tinham medo que os recursos naturais do planeta não fossem mais suficientes para manter a vida lá. Berlet, quando foi encontrado de volta na cidade, contou a história com riqueza de detalhes, sem medo da chacota e da desconfiança de todos. Ele começou a defender a necessidade de cuidarmos do planeta e dos recursos naturais, numa época que ninguém pensava nisso. Só se pensava no crescimento agrícola e industrial, não se falava em preservar a terra. Ninguém achava naquela época que a terra teria recursos limitados. Ninguém ligava para isso, até que o Berlet chegar com essas informações. O caso do Arthur Berlet vai muito além do que estou falando aqui. Ele virou um livro de 210 páginas, lançado nos anos 80, que você encontra nos sebos e também tem um documentário no YouTube. Por que existe um documentário e um livro? Simples. Porque esse homem simples do campo, operador de trator, ficou 11 dias desaparecido. Voltou com informações que na época só eram possíveis de serem adquiridas nas grandes universidades e nos centros de pesquisa aeroespaciais. Não existia internet, e o auge do conhecimento que se podia ter dentro de casa eram as enciclopédias. E para operar a geração atual, essas enciclopédias eram assim, de 15 a 20 livros de capa dura, imensos. Cada volume tratava de um assunto, e elas eram vendidas de porta em porta, onde somente as pessoas mais abastadas conseguiam comprar, pagando um carnê por até 2 anos de prestações. Essa era a internet daquela época. E esse tipo de luxo estava longe das posses do Arthur. E para fechar esse caso do Arthur, é comentado e discutido até os dias atuais como a possível maior prova da existência de vida fora da Terra. Nosso terceiro caso é o caso do Adelino Roque, 1969. Passados 10 anos do caso do Arthur Berlet, uma nova abdução acontece, dessa vez com um homem chamado Adelino Roque, morador de Ituaçu, no estado de Goiás. No dia 20 de abril de 1969, o Adelino, então com 25 anos, profissão lavrador, desapareceu do nada por alguns dias. De tudo que se pensou que tinha morrido, tinha fugido com alguma mulher, tinha se envolvido com uma mulher casada para não ser morto pelo marido da mesma, fugiu da cidade. Mas todas essas histórias caíram por terra quando o Adelino reapareceu. Ele contou a todos que foi levado por um tambor voador que o levou da cidade em alta velocidade, e o relato do seu desaparecimento foi que ele estava, depois de um dia de trabalho, cavalgando de volta para casa, depois de passar no armazém do seu tio, José Marcório, quando foi atingido por uma luz forte no peito que o fez desmaiar. Ele lembra de sua consciência estar voltando aos poucos e perceber que está sendo carregado para dentro do que ele, sem entendimento, parecia ser um tambor gigantesco, onde ele não viu nem ouviu ninguém, apenas sentiu que o tambor partiu a uma velocidade que ele nunca imaginou ser possível na vida. Depois disso, ele apagou de novo. Quando acordou novamente, o Adelino está nas margens do rio Paranaíba, próximo a Itumbiara, que dá mais ou menos uns 400 quilômetros de distância da sua cidade. Ainda desorientado, foi encontrado por um leiteiro que o ajudou a voltar para casa. O Roque, quando voltou para casa, ele contou a sua história. Alguns acreditaram nele, outros acharam que ele estava escondendo um caso com alguma mulher, mas todos concordaram que o seu comportamento mudou drasticamente. Ele passou a beber diariamente, começou a ignorar o trabalho, atitudes que não lhe eram comuns. Passado 1 mês e meio, ele desapareceu novamente, só que dessa vez acompanhado de sua sobrinha, que morava com ele,
e ajudando no serviço da casa. E dessa vez ambos foram encontrados em 12 de junho de 1969 na mata, mortos por ingestão de veneno. Se o Roque estava mentindo sobre o ocorrido, por que o 4º Comando Aéreo Regional começou uma investigação sobre o ocorrido e não a polícia? E por que o 4º Comando, como era de se esperar, disse que não encontrou nada de conclusivo e sumiu com os relatórios da investigação? Adelino Roque é um caso aberto até os dias de hoje, e o que ele viu e passou dentro daquela nave, ele levou consigo a sobrinha para o outro lado da vida. Nosso último caso é o caso Mirassol, de 1979. Novamente, passados exatos 10 anos, temos o caso Mirassol, onde o Antônio Carlos Ferreira, com 21 anos de idade, profissão vigilante noturno, fazia a sua ronda às 3 horas da manhã numa construção de uma futura fábrica de móveis na cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. O Antônio Carlos, que a partir de agora vou chamá-lo de Ferreira, estava fazendo a ronda com o cão de guarda Rogue, da raça pastor alemão, quando o cão começou a latir incessantemente e fez o Ferreira olhar em direção dos latidos do cachorro. E ele viu uma esfera de luz descer lentamente do céu em direção ao solo, mas do lado de fora da obra, iluminando intensamente o local. Como estava fora da propriedade, o Ferreira resolveu ignorar, dizendo para si mesmo, não é problema meu. E continuou a sua ronda arrastando o cachorro com ele. Deu uma parada para ir no banheiro e quando estava lá pensou, mas se der problema para mim depois. Quando saiu do banheiro resolveu investigar a luz. Voltando ao local, se deparou com 3 seres que pareciam crianças por causa da altura. Não passariam de 1 metro. Segundo seu testemunho, elas vestiam macacões brancos e cintilantes e usavam um capacete que não permitia ver suas feições. O Ferreira ficou parado, tentando entender se eram as crianças que invadiram a obra, mas antes de pensar em abrir a boca, o cão do guarda ficou em alerta e tentou atacar os invasores, latindo e rosnando ferozmente. Nisso que aconteceu algo que assustou o Ferreira. Uma das supostas crianças fantasiadas pegou o objeto e que lançou um raio vermelho no cachorro, que desmaiou o cão. E antes que o Ferreira pudesse esboçar qualquer reação, ele levou o raio também e se sentiu completamente paralisado. E percebeu que não tocava mais o chão, que estava flutuando em direção à bola de luz, que era, na verdade, uma nave. E já estava claro para ele que não eram crianças que fugiram de casa e invadiram a obra. Dentro da nave, ele viu o que descreveu como uma grande sala, com luzes verdes e vermelhas que iam do teto até o chão, onde os seres o colocaram de frente a uma tela que ele descreveu como uma televisão, onde ele viu uma série de imagens que ele não soube descrever do que se tratava. Depois disso, ele foi levado diante de uma alienígena feminina, onde forçaram ele a ter relações com ela. E quando o ato foi concluído, ele disse que foi apagado novamente e deixado do lado do cachorro na obra. Ele acordou horas depois do ocorrido, com sinais de queimadura no braço esquerdo e uma marca semelhante a uma picada de agulha no braço direito. Sua roupa estava parcialmente rasgada e ele sentia formigamento pelo corpo todo. Ele terminou seu plantão, foi para casa sem relatar nada para ninguém da obra, mas em casa sua mãe percebeu que ele estava estranho e sabe como é mãe, né? Não é mesmo? Ela insistiu até ele contar o que aconteceu, mas ele ficou desconfiada da história, né? E achou que outra coisa poderia ter acontecido com o seu filho na obra. E ela foi na polícia fazer boletim de ocorrência. A polícia foi até a obra e encontrou um grande círculo queimado no chão, na área onde ele diz ter visto a bola de luz. E o pastor alemão estava com um comportamento estranho, muito assustado e rolando para todo mundo na obra. O Antônio manteve a história até o fim da sua vida, sem mudar uma única palavra, e ainda afirmou ter tido mais de 16 encontros com esses seres, sendo que um deles, em 1982, ele foi novamente levado para a nave, e lá ele encontrou a alienígena com a qual ele teve relações forçadas. Ela mostrou-lhe uma criança, a qual ele se suspeita, né, ser seu filho híbrido. Todos os casos que eu apresentei aqui são muito mais complexos do que eu relatei, e se ouvir muito comentário e likes, posso me aprofundar em cada um deles com o máximo de detalhes. Por isso, compartilha, comenta, se inscreve no canal,
se quiser saber mais sobre casos de abduções brasileiros. Fica por aqui, meu muito obrigado e até a próxima.